Graça e paz, queridos irmãos, esta é sempre a nossa oração para que Deus possa estar abençoando a sua vida, uma semana de bênção sobre os seus familiares também, é a nossa oração. Queremos nesta manhã, como dominicalmente fazemos, estar compartilhando a palavra de Deus com você e aprendendo algumas lições que Deus quer nos ensinar. E nesta manhã gostaríamos de estar lendo um texto que está lá em Atos, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. E este texto vai falar, entre outras coisas, que Deus sempre age nas impossibilidades humanas. Eu quero te convidar para lermos então esse texto, Atos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim o texto: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede. E agora, Deus, ao lermos este texto, te pedimos, ó Pai, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, ó Deus, trazendo-nos certeza que o Senhor está cuidando de nós em cada momento da nossa vida. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor então fale nesta manhã, ó Pai, aos nossos corações. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, gostaríamos de estar compartilhando esta palavra ao seu coração nesta manhã. Como dissemos, Deus sempre age nas impossibilidades humanas. Existem situações em nossas vidas que pensamos que não há mais nada que se possa fazer. É uma sensação de impotência diante dos problemas que vivemos e não conseguimos resolver. Pedro estava com os pés e as mãos amarradas, atadas, preso e vigiado por
4 escoltas de 4 soldados. Isso queria dizer que ele estava sendo guardado ali por 16 soldados. Não havia nada que Pedro pudesse fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes o prendeu pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como havia acontecido com o próprio Senhor Jesus. Jesus foi levado à presença de Pilatos, foi condenado e morto. Vemos também que Estevão também foi levado à condenação pelo povo, apedrejado até a morte. E por último, nos versículos 1 e 2 desse texto, vemos que Tiago, ele foi morto à espada e outros cristãos foram levados presos. Talvez Pedro estivesse se preparando para o seu fim. Talvez Pedro estivesse pensando que agora terminaria a sua vida. A multidão aguardava ansiosa, ajuntando pedras para atacar o apóstolo. Mas embora estes fossem os planos de Herodes e do próprio povo, não era o plano de Deus. Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que está tudo perdido, Deus entra com a sua ação poderosa, nos livrando de todo mal. Quando não podemos fazer nada, queridos, Deus pode fazer tudo. E por isso, queríamos nesta manhã extrair desse texto algumas lições importantes para a nossa vida. E a primeira que gostaríamos de falar está lá no versículo 5, na parte A, e diz assim o texto: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Deus sempre está nos protegendo, Deus sempre está nos guardando. E diz o texto que Pedro também estava guardado. A primeira coisa que precisamos fazer nestas horas é crer e confiar que Deus está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. O próprio Herodes achava que estava fazendo a sua vontade. Eu sou o rei e eu decido quem vive e quem morre. E então achava que estava fazendo a sua própria vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro. Por isso é que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Queridos, nessas horas precisamos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Paulo vai falar à igreja romana lá no capítulo 8, no versículo 28. Parece que tudo está dando errado na sua vida? Confie que Deus está guardando você. Em segundo lugar, podemos também extrair desse texto o ensinamento que está no próprio versículo 5 também, na parte B deste versículo vai dizer: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E então, queridos, isto muda tudo. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Isto muda a vida de Pedro, muda o rumo da vida de Pedro. É a oração da igreja que move os braços do Senhor, não simplesmente uma oração que fazemos no nosso dia a dia, mas uma oração incessante, um clamor constante, aquilo que devemos colocar diante do Senhor, clamando ao Senhor para que Ele possa, então, assim nos abençoar. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Precisamos lembrar daquele texto de Paulo ali, a sua primeira epístola ali aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, diz: orai sem cessar. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber a sua bênção.
Você está disposto a pagar o preço da oração? Ore incessantemente e Deus fará um milagre em sua vida. Podemos ver também, queridos, nesse texto, em terceiro lugar, é que nós precisamos de descansar no Senhor. Precisamos de compreender que Deus está atento a todas as coisas que nos acontecem. Diz lá no versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Queridos, era impossível penetrar naquele lugar ou sair daquele lugar. Imagine só, possivelmente esta seria a última noite da vida de Pedro, e ele estava desconfortavelmente acorrentado nas suas mãos e nos pés entre dois soldados. Não havia maneira nem de se virar para o lado. Mesmo assim, Pedro dormia, porque ele estava descansando no Senhor. Mais tarde, o próprio Pedro vai escrever à igreja dizendo que nós não devemos nos preocuparmos com as perseguições, com as dificuldades da vida, quando somos levados a uma experiência. E este texto diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus cuida das nossas vidas. Se confiarmos em Deus, podemos descansar nele. Não adianta se apavorar e ficar preocupado, como muitas vezes fazemos. Podemos descansar, podemos dormir, como Pedro estava fazendo naquele momento. O salmista, lá no capítulo 127, no versículo 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Então, queridos, o que podemos aprender neste texto é que precisamos de descansar no Senhor. Você tem descansado em Deus ou se desespera facilmente? Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo. Por último, queridos, podemos também aprender nesse texto e extrair como lição para as nossas vidas é que o Senhor tem os seus anjos para nos guardar, para nos abençoar, para nos proteger, para guiar a nossa vida. Deus sempre, nestas situações difíceis, mandará um anjo. Lá no versículo 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Aqui começamos a ver então a ação de Deus ao enviar o seu anjo. Primeiro, você deve confiar que sua vida está guardada pelo Senhor. Depois, deve orar incessantemente e então descansar no Senhor, sabendo que sua vida está nas mãos de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia também nos diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14. Também a Bíblia diz lá em Salmos 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se você é um servo de Deus, crê que vai herdar a salvação e teme ao Senhor, você confia no Senhor, você crê no Senhor, então tenha certeza que os anjos de Deus estão junto contigo para te proteger. Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual, por isso Deus envia seus anjos para lutar a nosso favor nas regiões celestiais. Lembram daquele texto lá de Efésios 6:12? Isso é que Paulo está ensinando
a igreja ali. Você acredita que Deus envia seus anjos para nos livrar? Quando você pensa que está só, Deus envia anjos para te ajudar. Queremos concluir então com o versículo 11 desse texto. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro saiu dali pensando que estava sonhando, mas teve certeza que Deus o havia livrado de Herodes e da fúria daquele povo. Quando chegou à casa onde estavam os irmãos orando, a igreja do Senhor orando, eles também ficaram assustados, conforme está lá no versículo 13 até o versículo 16 desse texto. Às vezes, quando somos abençoados, ficamos como quem sonha e não entendemos o que está acontecendo de tão maravilhoso. Em situações que não tem nada que pode ser feito, lembre-se que Deus está guardando a sua vida. Ore incessantemente e descanse em Deus. O Senhor enviará um anjo para lutar por você. Deus vai te libertar de tudo o que te prende, vai te preparar e te guiar, abrindo as portas para você. Lembre-se sempre, quando você não pode fazer nada a não ser orar, então você pode tudo. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez queremos levar os nossos pensamentos ao Senhor em oração nesta manhã. Ó Deus, para que o Senhor possa cravar, Senhor, esses ensinamentos no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, para que nós possamos ter sempre a certeza e certeza absoluta, ó Deus, que nós podemos estar confiados no Senhor, porque o Senhor está provendo sempre bênçãos a nosso favor, ó Deus, que nós possamos confiar, ó Deus, que o Senhor está nos guardando sempre, que o Senhor está sempre atento às nossas necessidades, que o Senhor está vendo os nossos dias, ó Pai, e cuidando das nossas vidas, Senhor. E, ó Deus, queremos te pedir que nestes dias que estamos passando, ó Pai, de uma grande expectativa, temos ainda, Deus, pela frente alguns dias, ó Pai, que o Senhor possa trazer, ó Deus, segurança, tranquilidade ao nosso coração, ó Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor providencia anjos para nos proteger, para nos guardar. Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando com a Tua presença, com a Tua palavra, e, ó Deus, tranquilizando as nossas vidas através, ó Pai, do nosso clamor ao Senhor, ó Deus, sabendo que o Senhor está respondendo às nossas orações. Continua, Senhor, guardando as nossas vidas, protegendo as nossas casas, os nossos familiares. Guarda-nos, Senhor, é a nossa oração a Deus que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida neste dia, é a nossa oração. Amém.